A janela de transferências volta a ser pauta no noticiário do Internacional, que busca um camisa 9 e algumas alternativas surgem dentro do que o Inter busca financeiramente. Quero falar também sobre a decisão no Parque Central e o otimismo do técnico Roger Machado a partir da reapresentação colorada que acontece nesta terça-feira no CT do Parque Gigante. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? A gente tem muitas coisas para falar do nosso Colorado, confesso que estou ansioso, né? Imagino que todos vocês também, acho que já é hora da gente virar a página, esquecer o que passou aí no último final de semana, claro, né? Não esquecer completamente, mas virar a página, né? E pensar na decisão que temos na quinta-feira. Aliás, né? As coisas já começam na Libertadores nesta quarta-feira, onde a gente fica de olho no jogo do Atlético Nacional contra o Bahia, né, torcendo, né, para um tropeço do clube baiano para que o Inter esteja na próxima fase da Libertadores, claro, a partir, né, dos seus resultados, fazer a sua parte para avançar, né, na maior competição do continente. E eu quero atualizar, obviamente, as últimas informações do Inter aqui no canal, com o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS em menos de 24 horas, dinheiro na conta de forma rápida, segura, sem burocracia, sem fila de banco, né, tudo de forma online, onde você pode, através do celular, antecipar com quem é referência no mercado e quem não vai te deixar na mão. Então, ó, o WhatsApp está aqui na tela e o link na descrição para que você possa fazer esse trabalho com quem é referência e são meus parceiros aqui dentro do canal. Tá certo? Turma, vamos falar sobre o mercado da bola. Afinal, né, o Inter vai se reforçar no meio do ano. Mas uma coisa tem ficado muito clara nos bastidores do Inter, nessas viagens que a gente acaba fazendo, conversando, né, com pessoas ligadas ao departamento de futebol, pessoas, né, que são do mercado da bola, né, também que acabam tendo algum tipo de contato com o staff do Internacional. O Inter busca dois moldes de negócio. Jogadores livres, ou seja, que vão terminar o contrato no meio da temporada, né, no fim da temporada europeia, ou jogadores que cheguem com um custo baixo, né, uma aposta, né, que venha, né, em custo baixo, como foi lá atrás com o Yuri Alberto, como foi com o Alemão, né, jogadores que chegaram por pouco e saíram por muito, ou jogadores, né, que possam chegar por empréstimo, né? O Inter aí teria o custo somente, né, de salário, não teria um custo de transferência para trazer, né? O Inter tem, né, um fluxo de caixa que comporta, né, um salário, né, daqui a pouco um pouquinho mais alto, mas, né, não tem, né, um dinheiro em caixa para circular, né, um fluxo de caixa para tirar um jogador importante de um time importante, vamos dizer assim, tá? E outra coisa é que o Inter também, para contratar jogadores, vai precisar vender. Então esse é o principal ponto, tá? O Inter terá a saída de jogadores sim na metade da temporada. Dois nomes surgem como possibilidade para a camisa 9. O Inter vai buscar um centroavante, né? A gente sabe que o Valência está machucado, né? Vai demorar um tempo aí para voltar. O Borré já está em fase final de recuperação, mas neste momento o Inter não tem os dois. E em dado momento da temporada passada, o Inter também não teve os dois. Eu lembro aqui sempre, né, que na decisão contra o Juventude, na semifinal do Campeonato Gaúcho, o centroavante do Inter foi o Luca. Na decisão, né, deste ano contra o Nacional no Parque Central, provavelmente o atacante será o Luca de novo. Isso que ano passado o Inter tinha ainda o Lucas Alário, né, centroavante que hoje está no Estudiantes de La Plata da Argentina. Então assim, o Inter vai buscar mais um nome. O Alejandro do CSKA Moscou é o principal nome, tá, que eu já ouvi nos bastidores. Né, o Fluminense até buscou maiores informações sobre ele recentemente. Ele não vem jogando no CSKA. O CSKA, né, contratou ele após ele rescindir com o Red Bull Bragantino, no que se fala na boca pequena, que ele pagou a própria multa. Então, daqui a pouco o CSKA pagou para ele pagar a própria multa. E ele foi para lá, mas também não vem jogando, ele está escanteado no futebol russo. A gente sabe todas as peculiaridades que envolvem, né, a Rússia e a Ucrânia neste momento. E poderia ser uma possibilidade, né? O Alejandro foi artilheiro do último Campeonato Brasileiro, ao lado do Yuri Alberto, fez muitos gols defendendo a camisa do Vitória, sempre tem aquele receio, né, de ser um jogador que se destacou num time de menor escalão, que brigou para não cair, né? Sempre tem aquele centroavante que o time joga para ele, e num time grande é um pouco diferente. O Alejandro foi para o Atlético Mineiro, não teve um bom desempenho, no Bragantino, né, deu uma oscilada e no Vitória se encontrou, e agora no CSKA de novo, né, não está jogando. Então, não sei se é aquele sonho de uma noite de verão,
mas o Inter está observando, né, este jogador. Assim como observa também o Joaquim Correia. E para mim são dois jogadores de característica completamente diferente. O Joaquim Correia é um jogador muito mais parecido com o que o Inter já tem, né, com Borré e Valência, mas um jogador com uma oportunidade de mercado, né? O Joaquim Correia é um belíssimo jogador, né, que fez sucesso aí no futebol argentino, né, está na Inter de Milão no momento, não vai renovar este contrato e vai ficar livre. Se o Inter vai fazer uma investida, não sei, mas deveria, né? O Inter sempre tem que estar agregando jogadores de qualidade, por mais que eu saiba, tá, que uma parte da torcida quer um centroavante 9, né, aquele goleador, né, aquele cara mais fixo dentro da área, mas o fato é que esse jogador é de fato muito difícil de encontrar e eu acho que é uma questão de problema coletivo do Inter hoje. O fato do Borré e do Valência não estarem fazendo gols, o próprio Luca, quando jogou a bola, chegou muito pouco. Então, assim, as coisas têm que melhorar em todos os aspectos e eu tenho certeza que Borré vai fazer gols, Valência vai fazer gols, o centroavante que vier vai fazer gols, o Inter vai voltar a jogar bem. Então, tudo isso está atrelado e o Inter tem que aproveitar as oportunidades de mercado, até porque as carências do elenco não são poucas, tá? O Inter tem que fazer alguns movimentos. Assim como tem a possibilidade de saída, né? Coloquei na thumb aí o Kaique Rocha, né? Zagueiro do Internacional. Até tentei, né, algum contato com o pessoal do staff do Kaique, acabei não tendo algum retorno. Mas o que me disseram é o seguinte: neste momento, né, as características do Kaique Rocha não casaram com o que o Roger pensa para o momento. Tanto é que ele não jogou pelo Inter. Ele tem alguns minutos na vitória do Inter contra o Brasil de Pelotas, ainda na fase classificatória do Campeonato Gaúcho. E a gente está vendo, né? O Vitão foi preservado. O Vitor Gabriel estava lesionado, né? O Juninho e o Vitor Gabriel chegaram a estar lesionados juntos e jogou o Rogel com o Vitão deslocado para o lado esquerdo. Então, assim, né? Não há uma confiança, né, do Roger no Kaique Rocha no momento. Então, o Inter vê com bons olhos, né, uma liberação do Kaique, assim como o Kaique também vê com bons olhos uma saída do Inter para jogar em outro lugar, né? Já que aqui, dificilmente, com o Roger ele vai ter espaço. Então, está se buscando um novo clube para o Kaique Rocha. Vamos ver se ele consegue, né, encontrar este clube para seguir a sua vida. Ele que já esteve no Inter entre 2021 e 2022, né, acabou sendo negociado, né, naquele momento com outro clube e agora voltou, né, depois do rebaixamento com o Atlético Paranaense. Eu acho que ele poderia ter mais chances, tá? Eu acho que pior que o Rogel ele não é, mas, né, não estou no dia a dia. E aqui é uma opinião, né, de analista, né, de quem vê de fora e de quem está incomodado também com as atuações do zagueiro uruguaio. Para a gente fechar, o Internacional se apresenta hoje no CT do Parque Gigante, visando a decisão lá em Montevidéu contra a equipe do Nacional. E o Carboneiro é uma esperança que o Inter tem de ter o atacante colombiano, pelo menos por alguns minutos, lá no Parque Central. Eu acho difícil, tá? Me disseram que era mais fácil o Borré estar do que o Carboneiro. O Carboneiro que retrocedeu no seu tratamento, né, da lesão muscular que ele tem na coxa, né? Sentiu ainda lá em Fortaleza, naquele empate em 0-0 contra o Leão do Pici. E bom, né, gente? A gente está precisando de boas notícias. Então, uma corrente positiva para quem sabe o Carboneiro estar apto aí a jogar. Seria uma peça bem importante, né? Aliás, na minha concepção, desde que o Carboneiro saiu, o Roger não encontrou um substituto. Tabata, Gabriel Carvalho, outros nomes passaram ali, ninguém deu certo. O que dá certo, gente, é palpitar lá na KTO, kto.bet.br, noite de Libertadores, Fortaleza e Bucaramanga jogando na Arena Castelão. Tem também, né, o Central Córdoba contra o Deportivo Táchira lá na Venezuela. O Flamengo pode ficar fora nesse grupo. E também tem o de Chile contra o Carabobo, né? E na Sul-Americana tem o Grêmio contra o Godoy Cruz, né? Decisão aí para ver quem é que fica como líder do grupo e quem vai para o playoff da Copa Sul-Americana. Então vai lá, palpita, kto.bet.br, minha casa de apostas e pode ser a sua também. Aquele abraço, a gente se vê. Fui!